Na maioria dos países ocidentais, hoje em dia, a expectativa de vida aumentou bastante. Esperam-se 70, 78, 86 anos, em média, para um cidadão dos países ocidentais. É claro que numa situação dessas, as doenças degenerativas e incapacitantes vão aumentar bastante, elas vão aparecer mais. Algumas delas, por exemplo, a arteriosclerose, as doenças cardiovasculares, a diabetes, o câncer, osteoporose, catarata, são doenças de pessoas idosas que acabam limitando a vida do idoso a uma situação às vezes até insuportável. Portanto, não é de se admirar que hoje existam tantas pesquisas por parte do governo dos países ocidentais para achar meios de prevenir doenças, em vez de somente curá-las. É interessante que essas pesquisas mostram, evidenciam, sem sombra de dúvida, que a maioria dessas doenças de idade incapacitantes poderiam ser evitadas ou bastante postergadas, pelo menos, se nós voltássemos a ter um estilo de vida mais natural. A parte mais importante do estilo de vida natural, sem dúvida, é o alimento. É uma influência fortíssima em nossa vida, porque a pessoa a tem desde o seu berço até o final da sua vida, todos os dias. É algo que entra em seu corpo. Por isso ele é tão importante. Aquilo que você come, deglute, digere e assimila, vai formar o seu sangue no dia seguinte. O sangue, por sua vez, leva aquilo que você assimilou, aquilo que você comeu, às suas células. E as células, por sua vez, vão construir órgãos e glândulas, dentes e ossos, cabelos e unhas e assim por diante, fortes e saudáveis. Isto se receberem um sangue saudável. Quanto mais saudável e rico em nutrientes for o seu sangue, tanto mais saudável será o seu organismo. Se o alimento que você come é de boa qualidade, você terá saúde. Se o alimento for de má qualidade, a alimentação normal que se usa por aí sem muito pensar, provavelmente o sangue será pobre em nutrientes e saturado de toxinas, de matérias tóxicas que vão fazer mal ao seu organismo em vez de fazer bem. Cada tipo de células do nosso organismo precisa de um nutriente diferente. Por exemplo, o nosso aparelho reprodutor precisa de zinco e vitamina E. Nosso cérebro precisa do complexo B, de lecitina e de fósforo. O nosso sangue precisa de vitamina B12 e ferro. A pele de vitamina A e D. Os ossos de vitamina D, cálcio e magnésio. Você tem certeza que a sua comida contém todos esses nutrientes para todas essas células? Você tem certeza que o seu alimento, talvez em vez de ser um alimento, seja somente um combustível? O automóvel que você dirige, ele só recebe combustível. Ele não tem nutrientes. Ele não precisa de nutrientes. Ele roda muito bem somente com o combustível. Mas daqui a 15 ou 20 anos, a mais tardar, ele é sucata. Mas você não quer ser sucata aos 15 ou 20 anos de idade, você precisa viver muito. Sabe que nós fomos planejados para vivermos 120 anos? O nosso coração está preparado para isso. Deveríamos viver 120 anos. Mas para isso nós precisamos de nutrientes para construir, reparar e conservar em ordem as nossas células. Vocês veem que um é importante. O que é um alimento saudável? É um alimento natural. Alimento natural quer dizer alimento original. Como você entende a palavra original na questão do alimento? Significa aquilo que originalmente foi destinado ao ser humano como a sua nutrição. E se nós formos ver logo na origem, nós vamos encontrar Deus como o fabricante da máquina, que naturalmente sabe o que seria o melhor para nós. E o que é que ele nos diz? Que nós devemos comer frutas, cereais, nozes,
raízes, hortaliças e, claro, tudo cru. Ele nunca pediu para que nós cozinhássemos, fervêssemos ou fritássemos os nossos alimentos, certo? Se nós quisermos chegar um pouco mais perto, vamos para o ano de 1620, quando um explorador chamado Theodor Hahn encontrou as Ilhas Ladrone nas costas da Espanha. Até ali, aquelas ilhas não haviam sido exploradas, ninguém sabia que elas existiam. E ele encontrou os nativos de lá, pessoas que se alimentavam de maneira completamente natural, sem carne nenhuma, sem cozinhar o seu alimento, e tinham um estilo de vida completamente natural. Pessoas altas, esbeltas, saudáveis, dentes perfeitos, partos fáceis, uma força e vitalidade incrível. Os homens carregavam 250 quilos nos ombros, assobiando, não achavam aquilo nem um pouco difícil. Viviam em regime de monogamia, famílias bem formadas, sem crime, sem delegacia de polícia, sem cadeias, sem médicos, sem dentistas e também sem rede de lanchonete, supermercados ou açougues. Eles não conheciam o uso de carne, para eles era desconhecido. Nunca haviam pensado em caçar, em matar um animal e comê-lo. E quando os exploradores lhes perguntaram por que é que eles não caçavam alguns daqueles animaizinhos fáceis de achar, ricos ali no meio da floresta, eles arregalaram os olhos e disseram: o quê? Comer os nossos amiguinhos? Nunca haviam pensado nisso. Vamos chegar um pouco mais perto agora. Os animais. Compare os animais selvagens no seu habitat natural, que comem aquilo que eles devem comer, que a natureza preparou para eles, com os animais domésticos, que vão estar comendo aquilo que o seu dono come, alimento cozido, frito, refinado, etc., e vai, então, engordar e ficar doente, enquanto os animais selvagens não ficam doentes. E vamos chegar mais perto ainda. As Olimpíadas. Não sei se vocês sabem, mas mais de 2/3 de todos os vencedores nas Olimpíadas são vegetarianos. Por que eles fazem isso? Porque adotam esse estilo de alimentação diferente. Porque eles sabem que essa alimentação é que lhes dá a maior resistência, os melhores músculos, a melhor clareza de mente, e assim eles serão os vencedores e receberão as copas que eles querem, certo? Então, imagino que na mente de vocês agora surjam algumas perguntas. Então não se deve comer carne? É bom não comer carne. Veja, a carne não é um alimento natural para o ser humano. Nós não fomos feitos para digeri-lo e os nossos dentes e o nosso tubo digestivo mostra isso. O tubo digestivo das feras carnívoras é curto, grosso e liso. O alimento que eles comem, a carne, passa rapidamente por esse intestino e não tem tempo de dar problemas de putrefação. O aparelho digestivo do ser humano é 6 vezes mais longo, porque ele precisa conservar por muito tempo dentro dele os alimentos fibrosos, os vegetais, a celulose das verduras, para poder digeri-los. E se neste intestino longo você coloca a carne terá muito tempo para entrar em putrefação, o que vai dar um monte de problemas para nós, claro. Produção de bactérias e toxinas que rodam pelo corpo inteiro e fazem muito mal para nós, não é? Então, até no começo do século, havia na Inglaterra um médico chamado Sir Arbuthnot Lane. Ele fazia uma cirurgia muito interessante. Ele cortava a maior parte do intestino do ser humano fora e com isso curava uma boa parte das suas doenças crônicas. E ele explicava: uma vez que o intestino fica curtinho, semelhante ao intestino das feras, não vai haver tempo, o alimento passa rápido, não vai haver tempo de o alimento cárneo entrar em putrefação. Com isso, ele evitava aquelas doenças todas e as pessoas saravam. É uma opção, né? Mas olha,
Para ser franca, não sei vocês, mas eu ainda prefiro me alimentar de maneira melhor do que fazer essa cirurgia, não acham? Eu acho bem melhor. Agora, eu sei que algumas pessoas acham difícil se adaptarem a um regime diferente, não é? E eles começam a reclamar porque não estão acostumados. Mas eu acho que é falta de motivação, simplesmente, né? Mas o nosso corpo já não se adaptou ao uso da carne? De certa maneira, ele se adaptou, sabe? Por exemplo, se você vai dar um bife para um cavalo comer, ele não vai digerir esse bife de jeito nenhum. É capaz dele morrer com aquilo. Se você come um bife, você não vai morrer. Ele não vai dar um efeito terrível logo na mesma hora. Mas se eu sei que o alimento cárneo não é o melhor para o meu organismo, eu serei sábia se eu adaptar o meu paladar às minhas necessidades e não ao contrário. Claro, é muito importante eu satisfazer o meu paladar ao comer, muito importante. E nós ganhamos esse presente de Deus de ter prazer na comida. Mas mais importante ainda é eu ter um corpo saudável. Então seria bom eu comer de tal maneira que eu seja saudável e me habitue ao novo alimento. A melhor maneira é esta, não é? Diga, Maria Jesus. Nós não vamos ficar desnutridos e com anemia por falta de proteína? Veja, as proteínas são essa riqueza de proteínas que nós precisamos é mais um mito. A maioria das pessoas adoece por excesso de proteínas. Por exemplo, a gota, artrite, reumatismo, muitas doenças de pele e outras ainda são resultado do excesso de consumo de proteínas, não porque a pessoa comeu pouco. A Organização Mundial de Saúde hoje recomenda apenas 0,7 gramas por peso do corpo por dia para os adultos. Isto, numa pessoa que pesa 60 quilos, significaria 42 gramas de proteínas por dia. Adolescentes e crianças precisam mais, e gestantes também, e nutrizes também. Mas adultos normais, somente isto, no máximo, 0,7 gramas por quilo de peso de corpo. 42 gramas de proteínas você recebe com a maior facilidade nos alimentos vegetais. Basta você comer uma salada de folhas verdes, um pouco de soja e uma xícara de arroz integral e você terá todas as proteínas que você necessitou. Em geral, você usa excessos. Veja essa tabela de proteínas vegetais, em comparação com as proteínas da carne. A carne tem, em média, 20% de proteínas. A aveia tem 14% de proteínas. A soja, ou feijão soja, tem 35% de proteínas. A urtiga seca, as folhas da urtiga seca, tem 43% de proteínas. O tremoço, que é uma leguminosa, tem 44% de proteínas e o levedo de cerveja, 52%. Vejam que é muito mais do que a carne. Existe uma outra coisa. O leite materno. O leite materno contém somente 2% de proteína. Isso nos primeiros 6 meses de vida do bebê, quando o bebê duplica o seu peso. Aí vocês imaginem quantas células o bebê tem que criar nesta hora, neste primeiro meio ano de vida. E só recebe 2% de proteína no leite materno. Eu tenho certeza que a natureza não errou nessa hora. Ela deve ter dado ao leite materno a quantidade certa de proteínas. Por que nós, adultos, que só precisamos reparar as células e não aumentá-las, deveríamos comer tantas proteínas? Então, realmente não há com o que se preocupar. Fique tranquilo. Pense também nos grandes animais herbívoros. Cavalo, touro, elefante, hipopótamo. Olha o tamanho desses animais.
a quantidade de músculos, o peso que eles têm, tudo isso formado com proteínas vegetais. Eles só comem folhas, capim, só. E sabem que o leão foge do elefante? O elefante é forte e o leão também. O elefante come folhas e o leão come carne. E o elefante é forte, é mais forte que o leão. E é forte e manso, enquanto que o leão é forte e bravo. Vegetarianos são pessoas muito mais calmas, muito mais pacientes, muito mais cordatas. E disso eu tiro uma conclusão. Se você quiser manter a paz do seu lar, é bom você comer saladas. Não acham? É uma boa coisa. Mas se você pensa que é só de saladas que o homem vive, só de saladas que o vegetariano se alimenta, você está muito enganado. Na realidade, a alimentação vegetariana, ela é muito mais rica do que a alimentação normal que se acha por aí. E você tem uma escolha enorme entre todas as coisas que você pode comer. Se nós dividíssemos vamos dizer, um curso sobre uma alimentação saudável em 5 módulos, nós teríamos alguns passos a dar para chegarmos até a conclusão completa sobre o que é um alimento vegetariano completo. Vamos ver primeiro os alimentos que você pode ter numa alimentação vegetariana e saudável. Você tem ali frutas, hortaliças, castanhas, nozes, amendoins e coco, palmito, brotos, leguminosas, cereais integrais, feculentos, raízes. É tanta variedade e, além disso, o preparo de todos esses alimentos. Então, o preparo destes alimentos realmente pode ser tão rico e interessante que você vai fazer daquilo uma arte. É uma verdadeira arte. Para aprender uma arte, você precisa investir um pouco de tempo. Mas vale a pena, porque esta arte de comer bem faz parte da arte de viver bem. Você não vai conseguir, com o tempo, viver bem se você não aprender a arte de comer bem. Então, vamos dividir agora o nosso curso de arte em 5 módulos. O primeiro passo seria: conheça os nutrientes do seu alimento para ele ser completo. Primeiro, proteínas. Você sabe algumas, as leguminosas, os ovos, castanhas, azeitonas, amendoins, o glúten do trigo, não é? Mesmo os cereais integrais contêm proteínas. Segundo, carboidratos. Novamente, os cereais integrais, os feculentos, que seriam batata, mandioca, inhame, cará, certo? E, de maneira mais concentrada, você tem os carboidratos no mel, no melado e no açúcar mascavo. Aí você tem as gorduras. As gorduras deveriam ser vegetais. Então, nós pensamos em óleos vegetais, certo? E, quem sabe, manteiga e nata, mas nós ainda vamos falar desse assunto também. Temos as fibras alimentares, que, a bem da verdade, não são bem nutrientes, mas elas são muito necessárias para o bom desempenho do nosso aparelho digestivo. Para que o nosso intestino tenha saúde, é necessário que haja ingestão de bastante fibras alimentares. E hoje já se sabe que o colesterol é controlado pela ingestão de bastante fibras no alimento, certo? E temos as preciosas vitaminas e sais minerais. Estes você encontra nas frutas e nas verduras, nas hortaliças, etc., nos vegetais, principalmente nos crus, de uma maneira harmoniosamente distribuída e numa combinação ideal. Nenhuma vitamina ou sais minerais, nenhum composto de suplementos alimentares da farmácia pode conseguir fazer uma proporção tão bem combinada como você acha nos vegetais naturais.
é porque quem fez foi Deus, não foi o laboratório. Além disso, você vai precisar de oxigênio, e não só pela respiração. Você precisa receber oxigênio com o seu alimento para que o seu aparelho digestivo esteja com o meio ambiente certo. Para que não haja bactérias de putrefação, precisa haver muito oxigênio no seu intestino. E além disso, e isto você só consegue com vegetais crus. É a única maneira de entrar oxigênio no seu aparelho digestivo. Além disso, água. Água pura. Bem, o segundo passo. Você vai aprender a fazer a aquisição dos vegetais corretos. Dos vegetais e de todos esses alimentos. Vamos começar pelos vegetais crus. Eles devem ser adquiridos ou colhidos o mais próximo possível da sua refeição. Se você for um feliz possuidor de uma horta e de um pomar, você deve colher estes alimentos poucos minutos antes de você comê-los. É a melhor maneira. É ali que vem toda aquela vitalidade daquele alimento que acabou de ser tirado do solo para que você possa recebê-lo inteirinho para você, antes que venham a fenecer. Se você depende de quitanda, ou supermercado, ou feira, vê se você consegue, sempre que possível, comprar diariamente os seus alimentos crus. Alimentos crus guardados na geladeira ou na despensa perdem a sua vitalidade, o seu potencial de produzir vitalidade em seu corpo. E você sabe que a vitalidade do seu organismo só vem da vitalidade do alimento que você digere, porque vida só provém de vida. Com alimentos mortos, você não conseguirá ter vivacidade. Por isso é que quando você come bastante alimentos crus, você começa a sentir um aumento muito grande da sua energia. Você se sente uma outra pessoa depois de pouco tempo. Experimente, prove, você vai ver que é assim. Esses alimentos crus devem ser preparados imediatamente antes de você consumi-los. Se for uma salada, ela deve ser feita poucos minutos antes do almoço. Se for um suco, deve ser feito na hora em que você vai tomá-lo, porque senão eles perdem outra vez os seus nutrientes, as suas enzimas e uma parte das suas vitaminas também. Os cereais. Cereais devem ser sempre integrais. Os cereais beneficiados perderam quase 90% dos seus nutrientes. Para você ter uma ideia, o arroz integral e o trigo integral contém em 100 gramas 1.130 miligramas de sais minerais. O arroz branco ou a farinha refinada contém somente 130 miligramas. Quer dizer, pouco mais de 10%. Isto é, se você comer arroz refinado branco e pão feito de farinha branca, você estará enchendo o seu estômago com uma massa que contém apenas 10% dos nutrientes a que o seu corpo tem direito. Isto é logicamente insuficiente e com o tempo você vai começar a sentir as consequências disso. Uma outra coisa é que a maioria das fibras é retirada no beneficiamento dos cereais. E com isso, você não tem aquele estímulo que você precisa para o seu intestino funcionar bem. Ele vai funcionar mal, as suas fezes vão ressecar e daqui a pouco você vai ter alguns problemas decorrentes da prisão de ventre, que todo mundo sabe que não são nada agradáveis. Os cereais integrais podem ser comprados em lojas naturistas ou na seção dietética dos grandes supermercados. Hoje em todo lugar você já consegue comprar e não é difícil você achar, não é? É interessante que as pessoas hoje não conhecem mais quase os cereais integrais. Há 100 anos atrás, todo mundo comia cereais integrais, pão, arroz, tudo era integral. E então, há 100 anos atrás, mais ou menos, foram descobertas peneiras de seda, uma maneira de montar peneiras de seda, e também um moinho diferente, para conseguir moer o trigo de uma maneira diferente.
E com isso foi possível fazer o trigo, a farinha de trigo branca, como ela existe hoje. Como o processo era muito caro, os alimentos feitos de farinha branca refinada eram caros também e só eram acessíveis a pessoas que tinham muito dinheiro. Por isso, os cereais refinados acabaram sendo um sinal de status econômico. E parece que essa ideia entrou tão firmemente na cabeça das pessoas que ele persiste até hoje. Totalmente divulgado em todos os lugares nos países ocidentais. E as pessoas não conhecem mais, muitas pessoas não conhecem o arroz integral. Nunca comeram uma fatia de pão integral. E isto mais ainda no interior do país, do Brasil, por exemplo, do que nas cidades, nas grandes cidades. Por exemplo, se você vai a uma fazenda, você poderá ver ali uns bezerros bonitos, gordos, com o pelo luzidio, e o fazendeiro orgulhosamente mostra os bezerros e diz que eles comem farelo de arroz ou farelo de trigo, por isso são tão bonitos e crescidos. Daqui a pouco ele lhe apresenta os seus filhinhos. Os filhinhos você acha meio apáticos, meio amarelinhos, anêmicos, sei lá, eles não estão muito bonitos, nem se compare com os bezerros. E se você perguntasse ao pai o que é que essas crianças comem, o orgulhoso pai responderia: só comem da melhor farinha refinada e do arroz branco da melhor qualidade, de primeira qualidade. Ele não entendeu. É interessante, quando se trata de animais, nós percebemos, nós compreendemos facilmente que nós temos que dar a eles um alimento natural e saudável para que eles se desenvolvam bem. No ser humano, nós não entendemos isso. A mesma coisa se repete com o açúcar. O açúcar branco refinado, realmente, ele é muito mais bonito do que o açúcar mascavo, é mais fácil de dissolver no alimento ou no suco e é mais barato do que o mel. É verdade. Mas se você comparar a tabela de nutrientes do açúcar mascavo e do açúcar branco, você já vai ver que é mais conveniente ter o trabalho de dissolver um açúcar mais pesado do que de ficar se privando de nutrientes. O açúcar mascavo e o melado contêm, em média, 630 miligramas de sais minerais totais em 100 gramas. E o açúcar branco contém em 100 gramas somente 0,003 miligramas. Isto é, nutrição zero. Calorias vazias que engordam você, roubam o cálcio dos seus ossos, diminuem a eficiência dos seus leucócitos, que não são mais capazes de combater as infecções que estão querendo se instalar em você, favorece a osteoporose, fermentam o seu sangue, porque fermenta com qualquer alimento, enquanto que o açúcar mascavo e o melado são alimentos que vão fazer bem para você. Vamos agora para as gorduras. As gorduras devem ser de origem vegetal, sempre. Mas mesmo entre as gorduras vegetais que não favorecem o aumento do colesterol, existem algumas mais adequadas e outras menos recomendáveis. Por exemplo, nós não recomendamos a margarina, porque além de, em alguns casos, ela conter uma boa proporção de gorduras animais, ela é hidrogenada. E com a hidrogenação, ela se torna uma gordura altamente saturada. Então, quem pensa que não vai aumentar o seu colesterol por comer margarina está enganado. Sem falar dos aditivos químicos que ela contém e que com o tempo vão se acumular perigosamente no seu organismo. Uma outra gordura realmente vegetal, mas é objetável, é a gordura de coco. Primeiro porque o coco é o único vegetal que contém uma gordura altamente saturada, que é o palmitol. E segundo, porque para produzir a chamada banha de coco, eles precisam derreter o coco a altas temperaturas. Então, é uma fritura
E é uma gordura altamente saturada também. Então, esses dois não devem ser usados. A manteiga e a nata podem ser usadas eventualmente muito moderadamente. Eu sempre digo assim, é melhor você usar um pouquinho de manteiga fresca do que você usar margarina. Mas, se possível, seria melhor evitar. A nata, em alguns casos, pode temperar um alimento, sabe? Não é uma coisa tremenda e deveriam ser usados manteiga e nata somente por pessoas que não têm nenhum problema de colesterol, certo? Se houver, você não use mesmo. Vamos agora para as leguminosas. Você as conhece? Conhece mesmo? Feijão, todos conhecem. Todos os feijões, existem muitos tipos. Ervilhas, lentilhas, grão de bico, soja, tremoço, existe o guandu também. Em geral, dá a impressão de que nós só conhecemos o feijão, porque comemos feijão todos os dias. Isso não é bom. Elas são excelentes fontes de proteínas, as leguminosas, mas além disso, elas têm outros